Queridos irmãos, o tema que me foi designado para conversarmos na noite de hoje não poderia ser mais oportuno ao momento planetário em que nós vivemos, não é? Atravessando essa pandemia que nos enche de incertezas, de ansiedades, de medo, muitas vezes, de saudade daqueles que se foram, daqueles que estão aqui ainda, mas que não podemos ver, não podemos abraçar. É um momento que nos traz muita turbulência na nossa alma, se não soubermos exercitar, digamos assim, seria a palavra mais correta, um pouco de paciência. E esta paciência que nós vamos conversar hoje, ela se refere ao item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 7 do capítulo 9. O capítulo 9, ele é intitulado Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, antes da gente começar a falar sobre o tema da noite, eu gostaria primeiramente de trazer assim a nossa tela mental, digamos, a nossa lembrar um pouquinho do sermão da montanha de Jesus, porque as bem-aventuranças são parte deste sermão da montanha, que na verdade não foi um discurso único. Possivelmente o que chamamos Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ele representa uma série de discursos de Jesus que começam com as bem-aventuranças. E Jesus, depois, então, adentra, né, outros territórios que fazem parte do nosso processo de melhoria moral para que nós possamos atingir o que nosso Pai Criador espera de nós. Para isso fomos criados. Fomos criados para evoluir, progredir e atingirmos, então, um estágio de espíritos puros. E é no Sermão da Montanha, não é, que estão contidos, então, digamos, os conceitos morais do cristianismo. E ele contém, o Sermão da Montanha, a síntese da mensagem espírita, da mensagem de Jesus. A gente encontra isso no Evangelho de Mateus de uma forma muito didática, tudo reunido entre os capítulos 5 e o capítulo 7 de Mateus. Vale a pena a gente dar uma revisada do Evangelho de Mateus, porque foi com base nesse Sermão do Monte, nesse código, né, de conduta moral de Jesus, que Kardec se baseou para organizar o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu gostaria, então, antes de iniciar a falar sobre a paciência, eu gostaria de rever as bem-aventuranças. A primeira delas, nós todos conhecemos, é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, que é o que se refere ao nosso estudo de hoje. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, finalmente, a sétima bem-aventurança é os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Temos, é lógico, mais duas bem-aventuranças, as duas últimas, que nós vamos revê-las rapidamente depois, mas essas 7 primeiras são aquelas que dependem da nossa melhoria interior, do nosso comprometimento, não é? Com o nosso próprio processo evolutivo. Então, eu gostaria de mostrar a vocês aqui uma escada que mais ou menos eu criei para a gente poder acompanhar esse processo
desde o primeiro momento até o reino, porque quando Jesus nos fala sobre isso, ele já começa aqui embaixo, no bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito, ou seja, os humildes, não é? Nesse momento, ele nos diz que o ser inicia aqui a sua espiritualização. A matéria não lhe dá mais a mesma satisfação. Não tendo ainda a consolação das coisas do espírito, este ser sofre e chora. Então, nós sabemos, o Espiritismo nos ensina que o espírito foi criado simples e ignorante, mas perfectível, ou seja, destinado à perfeição. E é esse processo evolutivo que os estudiosos do Evangelho nos colocam como a primeira bem-aventurança, como o primeiro passo. Bem-aventurados os humildes, não é? Em seguida, que ele sofre e chora, porque ele não sente mais consolo nas coisas da matéria, mas ele ainda não entende as coisas do espírito, ele começa a aprender a usar essas coisas materiais em benefício do espírito. É um passo acima. Ele se conscientiza de que a natureza tem um ritmo contra o qual não é saudável lutar. Então, quando eu me conscientizo desse ritmo da natureza, eu sei que tudo tem um tempo, que não adianta eu querer dar um passo maior do que a perna. Então, para isso, eu preciso de paciência, não é? Por isso que esse terceiro passo é o passo que nos leva à paciência. Nesse momento que ele, então, se conscientiza desse ritmo, ele passa a viver em paz com as coisas da matéria. Ele já não sofre e chora como ele sofria e chorava antes. Ele já entendeu a justiça do mundo. E ele agora, nesse momento, ele busca a justiça dos céus. Ele já entende o que? A lei de causa e efeito. E, entendendo a lei de causa e efeito, ele passa a entender o sofrimento não como um castigo, mas pela misericórdia de Deus, não é? Então ele sabe que ele não está sendo castigado, que é Deus misericordioso que está lhe dando a oportunidade de refazer, de atravessar aquele período difícil de aprendizado, de tomar aquele remédio amargo para que se transforme em seguida num ser onde todo o egoísmo deixou o seu coração. Este passo, então, que corresponde aos puros de coração, ele corresponde à conquista do amor. Porque nós já sabemos amar aqui, nos outros degraus dessa escada, mas não é um amor incondicional ainda. É um amor ainda limitado por uma série de contingências. Mas nesse momento, nesse sexto passo, quando Jesus falou bem-aventurados os puros de coração, são esses que já têm puro amor no coração. E a partir desse momento, este ser puro não pode partir sozinho para o reino. Ele não pode ir sozinho para o reino de Deus. Ele tem que levar também aqueles que ele amou. Ele tem que levar a paz àqueles que ficaram atrás. Por isso, este passo é o pacificador. Não é mais o pacífico que está no terceiro passo, que já tem a paz dentro de si, mas aquele que, além de ter a paz, ele aprende a fazer a paz à sua volta, não é? E é nesse momento, então, que nós atingimos o reino. Como sabemos que esse reino não é um lugar definido em algum ponto do universo, é o reino de Deus contido dentro de nós mesmos, porque nós atravessamos nesse processo evolutivo o perfeito entendimento daquilo que nos é reservado pela divindade. Então, vamos para o próximo slide, que nos mostra justamente as duas últimas bem-aventuranças, que são a oitava e a nona. A oitava é bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a última, bem-aventurados sereis vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos,
porque é grande o vosso galardão dos céus. Neste momento aí, essas duas últimas bem-aventuranças, elas já dizem respeito não mais às coisas interiores que nós precisamos melhorar, mas elas dizem respeito à nossa resposta, já com o aprendizado todo que nós tivemos do primeiro ao sétimo passo, que nós então somos capazes, não é, de responder de maneira positiva. Já atingimos um nível de progresso que não nos permite mais, não é, nos sentirmos perseguidos, né? Então, por isso que diz ali que bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sereis vós quando vos injuriarem e perseguirem. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, essas são as 9 bem-aventuranças. Mas hoje, então, nós vamos ver sobre a paciência. E quando a gente fala sobre a paciência, a gente, eu pelo menos lembro muito da paciência de Jó, não é? A gente sempre fala assim, nossa, mas essa pessoa, né, tem uma paciência de Jó. Não é possível. Mas, na verdade, quando a gente fala, quando a gente passa, inclusive, nós mesmos, né, por uma série de situações difíceis, incomodativas, preocupantes, não é? A gente, então, essas coisas a gente sabe que testam a nossa capacidade de resignação, de pacificação, não é? De serenidade, de equilíbrio. Então, a gente diz que é preciso ter uma paciência de Jó. Mas de onde vem essa expressão? E quem foi Jó? Não é? Para quem não se lembra, ou para quem ainda não leu a história de Jó, né, nós vamos contar a interessante história de Jó. Quem leu e lembra, sempre é bom relembrar, porque é muito interessante a história de Jó. Jó, ele viveu na terra de Uz, não é? Que é mais ou menos aqui, fica numa região muito árida da Palestina, e ela fica. Mas aqui nessa região houveram muitas lutas, muitas disputas de terra, muitas invasões, mas a cidade que se chamava Uz permaneceu de pé e por isso essa parte, toda essa área foi chamada então de Terra de Uz. E apesar de ser localizada nesse deserto, no meio do nada, eles conseguiram construir diques, não, canais de irrigação, e aqui era muito próspero, né? Muito rico, muito cheio de alimentos. Era uma terra realmente muito produtiva. E nessa terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha este homem 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 parelhas de boi, e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Isso está no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 1 a 3. Mas Jó, Deus conta a história de Jó que ele foi provocado por Satanás. E Satanás falou que Deus gostava tanto de Jó e o elogiava tanto porque Jó tinha um comportamento exemplar, mas Jó não tinha por que não ter, porque Jó tinha tudo. Jó era rico, Jó tinha uma família maravilhosa, Jó tinha uns filhos saudáveis, Jó tinha saúde, tinha juventude, Jó tinha tudo. Então não tinha por que ele se tornar um revoltado. Mas aí Deus disse: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Mas, levado por essa provocação de Satanás,
Deus, que conhecia o coração de Jó e confiava nele, fez com que certas coisas acontecessem na vida deste homem, né? E poucos dias depois, Jó começou a perder todos os seus bens. Caiu do céu um fogo e matou suas ovelhas e pastores, destruindo suas plantações. Veio um furacão e destruiu sua casa e matou seus filhos e filhas. Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então, prostou-se no chão, em adoração, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jó perdeu tudo, não é? Mas ainda tinha a fortaleza da fé. Mas as dificuldades continuaram na vida de Jó. Não foi só aquilo que aconteceu. Além de perder tudo, perder os filhos, perder a casa, Jó teve o corpo todo coberto pela lepra. E a sua esposa, atormentada pela dor, disse que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Ela não resistia mais, ela não podia mais. E Jó permaneceu firme em sua fé, e a esposa, revoltada, o abandonou. Além da esposa, os 3 melhores amigos de Jó o visitaram. Sozinho e isolado, Jó foi visitado pelos 3 amigos, que, em vez de consolá-lo, tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando por seus muitos pecados. Jó discordou deles, reafirmou sua fé na bondade e na justiça divinas e ainda orou ao Senhor para que não punisse seus amigos. Então, ele ainda assim manteve a consciência tranquila de que tudo estava fazia parte, digamos assim, dos planos de Deus. E que ele deveria se manter fiel a Deus e ele deveria se manter resignado, sabendo que era assim a vontade de Deus. Ele tudo faria, se pudesse, para que fosse diferente. Mas ele não podia mais no estado que ele estava já, inclusive com a saúde tremendamente abalada pela lepra. Com sua fé inabalável, Jó soube esperar o tempo de Deus, soube confiar na sua providência e não esmoreceu. Cultivou sempre a esperança e a certeza de que Deus estava com ele. E o Senhor abençoou no final da sua vida, mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 cabelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Em parte alguma daquela terra havia mulheres mais bonitas como as filhas de Jó. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes de seus filhos até a 4ª geração. Então, morreu em idade avançada. Essa é a história de Jó que eu quis trazer como pano de fundo para as coisas que nós vamos conversar no dia de hoje, para que nós aprendamos a entender o tempo de Deus, não é verdade? Que muitas vezes nós queremos ir à frente. Mas o que é a paciência, então? Eu não achei nenhuma conceituação de paciência em todas as leituras espíritas e bíblicas que eu tive acesso, mais linda e mais perfeita do que está no livro O Consolador, de Emmanuel. Lá na pergunta 254, Emmanuel diz assim: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem pela exemplificação. É bom que a gente guarde essas palavras tão
perfeitas de Emmanuel, porque não basta apenas nós mostrarmos, é preciso que nós tenhamos dentro de nós esse amor, não é? Ativo, para que a gente possa exemplificar isso àquelas pessoas que convivem conosco. E esse amor é a expressão fraternal, que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torne indispensável. Foi a ação de Jó com relação aos amigos, com relação à esposa, não é? Mas nós sabemos que estamos longe de atingirmos um espírito como o de Jó, de termos essa paciência de Jó. A gente fala muitas vezes, pô, estou tendo paciência de Jó para aguentar essa situação, mas não está, não. Porque a paciência de Jó ela estava em um outro patamar que nós ainda estamos distantes de alcançar. Não é verdade? É aquela pessoa que já conseguiu subir toda aquela escala evolutiva, ela já está lá em cima, não é? Bem longe de onde nós nos encontramos ainda, dos que sofrem e que choram. Estamos entendendo agora que temos um espírito, estamos entendendo agora que precisamos evoluir para atingirmos realmente esse reino tão prometido por Jesus. E como conquistar essa paciência? Como conquistá-la? Pela prática diária, Emmanuel nos diz também lá no Consolador, para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pelo domínio dos nossos impulsos. A gente aprendendo lentamente a disciplinar nossos pensamentos, palavras e atos. E palavras de Emmanuel lá no Consolador, o adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual a alma pode atingir mais facilmente a meta da sua redenção. O que Emmanuel está tentando nos dizer aqui é que ao nós exercitarmos a disciplina, nós estamos nos tornando aptos a agir espontaneamente, porque já faz parte de nós. Nós não agimos mais porque vivemos num mundo onde isso ou aquilo é proibido, isso ou aquilo é aceitável ou não aceitável. Nós fazemos porque a nossa consciência nos indica que é aceitável. Não fazemos porque a nossa consciência nos indica que não é aceitável aquilo. Então, é a disciplina que antecede esse processo, né? Agora, para progredirmos nessa claridade divina, é imprescindível educar a vontade, curando enfermidades psíquicas que nos acompanham através dos séculos. E que enfermidades psíquicas são essas que Emmanuel está falando, né? Então, é imprescindível educar a vontade. A vontade é a base de tudo. Se a gente não quer, realmente a gente não faz, não é? Precisamos querer. Mas quais são essas enfermidades psíquicas que Emmanuel nos conta lá no Consolador 254? O abandono do esforço próprio, ou seja, a acomodação, né? A adoção da indiferença, nosso coração que vai se enrijecendo e eu não me importo de ver o sofrimento alheio, e o hábito de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Então, são três coisas interessantes que Emmanuel fala, que é justamente a gente tem que levar isso muito em mente. O que a gente normalmente, o abandono do esforço próprio, a gente cansa e a gente para. Né? Não faço. Já tentei uma vez, já tentei duas vezes. Chega. A adoção da indiferença. Está sofrendo? Dane-se, faça como achar melhor. Eu não posso mais fazer nada.
E o hábito de nos queixarmos de forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Quer dizer, estamos assim nos queixando muitas vezes de coisas que nós somos os totais responsáveis. Nós temos o hábito, sim, de o que eu chamo de terceirizar a culpa. Ah, eu fiz isso porque fulano fez aquilo, eu disse aquele outro porque Beltrano, né? Minha esposa, meu marido, meu chefe, meu amigo, meu vizinho levam a culpa de coisas que eu, pela minha falta de atenção, falta de disciplina, falta de exercício, falta de amor no coração, deixo de fazer. Então, é por isso que a gente lembra de Gandhi, né? Eu trouxe essa imagem aqui de Gandhi para a gente lembrar que Gandhi foi um líder pacifista indiano e foi a principal personalidade da independência da Índia, né? Que era então uma colônia britânica. E ele se destacou, não é, na luta contra os ingleses por meio do seu projeto de não violência. Ninguém adquire paciência de um dia para o outro. É necessário o exercício diário dessa qualidade até que ela faça parte de nós. Não é da noite para o dia que conseguimos agir com esse mesmo comportamento de Gandhi. Eu trouxe Gandhi para mostrar um indivíduo, não é, que fez parte de uma história recente no planeta Terra. E além deste exemplo, temos muitos outros, inclusive muitos deles dentro do nosso espiritismo. Um exemplo que eu traria como da paciência, do respeito pela opinião do próximo, o respeito pelas diferenças, gostaria de citar o nosso querido Chico Xavier, não é? Foi um exemplo vivo de amor, de paciência, de consideração. Então, a paciência é uma virtude calcada na fé, na harmonia, na sabedoria e é aprimorada ao longo das encarnações. Por isso é que a nossa doutrina espírita é sempre tão consoladora, porque a doutrina espírita nos ensina, tenta nos treinar para o quê? Para a lei de causa e efeito, não é? Nós fazemos, nós recebemos as consequências. A responsabilidade é importantíssima. Então, é importante que passemos pelo remorso rapidamente, porque o remorso vai nos dar realmente a condição de culpa, não é do vizinho, não é do marido, não é do filho, a culpa é minha. Eu que deixei ou não deixei de fazer determinada coisa, eu é que não consegui usar devidamente, responder devidamente o uso do meu livre-arbítrio. Então, eu não preciso ficar achando que a culpa é do vizinho. Mas no momento que eu sei da minha responsabilidade, eu sei também que eu chego na fase do arrependimento. E esse arrependimento é a mola mestra que me leva à frente, no sentido de chegar a reparar o erro cometido. E a gente não repara isso em uma única encarnação. A gente repara isso durante várias encarnações. Então, ainda Emmanuel, no Consolador, do 254, ele nos diz assim, que é com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos os valores sagrados da tolerância esclarecida. Então, a iluminação espiritual do nosso íntimo. Então, o que é a iluminação espiritual do nosso íntimo? É aquele processo demorado, lento, mas importante, do nosso autoconhecimento, não é? Da nossa capacidade de entendermos as nossas limitações, de apreciarmos as nossas potencialidades, as nossas habilidades, não é? De fazermos o melhor para que a gente possa dar um passo à frente no sentido do aprendizado, não é? E nesse passo à frente, nós estamos, então, adquirindo os valores sagrados
da tolerância esclarecida, porque tolerância não significa omissão. Tolerância não significa acomodação. Tolerância é o reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão, com o esquecimento de todo o mal. Isso também foi Emmanuel que nos falou no livro Pensamento e Vida, capítulo 25, intitulado Tolerância. Esse livrinho, Pensamento e Vida, ele é fininho, mas ele é poderoso. Ele é um livro que é para a nossa cabeceira, é um livro para ficar à nossa volta, porque é um livro que nós, ao ler as palavras contidas nesse livro, nós recebemos tanta luz, tanta paz e tanta capacidade de abrir o nosso coração, de abrir as portas da nossa alma a receber realmente influências da espiritualidade superior. A aflição da impaciência, isso também é o que nos fala na Religião dos Espíritos, do capítulo 10, examina a própria aflição. Então, Emmanuel nos diz assim, a aflição da impaciência chama-se intemperança. A intemperança significa falta de moderação, que com toda certeza, a falta de moderação leva ao desequilíbrio das sensações e nós perdemos até a razão quando desequilibramos as sensações. Deste modo, diz Emmanuel, se a luta te estimula a servir para o reino de Deus, com a aflição presidindo os teus passos, cultiva a paciência como companheira firme, para que a humildade te guarde o coração na beleza e na alvura da caridade em Cristo, que te vestirá com a túnica da paz no banquete de luz. Então, é este trabalho, não é? Constante que nós temos que desenvolver em prol da nossa melhoria íntima. E para nos melhorarmos intimamente, não podemos prescindir do autoconhecimento. E não devemos ter medo de nos conhecer. Muitas coisas nós não gostamos de pensar que temos. Muitas coisas nós preferimos deixar guardadas no fundo de um baú, sempre fechado, que a gente não quer nem abrir, porque tem coisas que nós não gostamos de dizer nem para nós mesmos, a respeito da nossa vida, a respeito do nosso caráter, a respeito dos nossos sentimentos. Mas não temos que ter medo, porque somos humanos. E como seres humanos estamos no processo evolutivo, estamos no caminho. Vamos entender essas limitações, vamos tentar consertar lentamente, com respeito, com amor a nós mesmos, não é? Que a gente não perca nunca a nossa autoestima. Temos que saber amar a nós mesmos para podermos amar ao próximo, para podermos amar a Deus. Sem amor próprio, amor por nós mesmos, não tem como nós desenvolvermos amor por ninguém. E para nós encerrarmos o nosso assunto de hoje, eu coloquei aqui para vocês, escolhi umas palavras, novamente, do nosso Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 129, Guarda a Paciência, que eu vou ler para vocês, para que fique na nossa alma, no nosso coração, como pontos de reflexão, todo momento que nós estivermos necessitados de exercitar a nossa paciência. O que acontece a todos nós, em várias e várias ocasiões, durante um dia nosso de vida, não? Então, lá em Fonte Viva, Emmanuel diz assim, ele primeiro se baseia, essa passagem, numa citação de Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, em que Paulo escreve uma frase que diz assim, por que necessitais de paciência,
para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E as palavras de Emmanuel nos dizem que provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade. Como repousar ante a exigência do credor? Alcançará por acaso o delinquente antes da justa reparação? Sabes que o destino te materializará os planos de ventura e que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas te reconheces preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. A instituição a que serves e onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que dedicas respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Isso aqui vou até repetir para que fique mais fortemente introjetado no nosso espírito. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que construímos perante a lei. E eu encerraria aqui lembrando, não podia deixar de lembrar André Luiz na nossa conversa de hoje, porque ele diz uma coisa muito linda que Chico psicografou. Demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. Abstenha-se algo mais das reclamações mesmo justas, no que se reporta aos teus interesses pessoais, e observarás quanta simpatia virá ao teu encontro. E a gente, então, não podemos esquecer nunca do tempo de Deus, não é? Nós falamos lá no início que a natureza tem um ciclo, a natureza tem um tempo. Tudo no mundo, tudo no universo obedece a uma lei natural, a uma lei divina, a uma lei imutável. E Deus tem o seu tempo de que as coisas aconteçam no momento certo, no momento apropriado a que aquilo realmente se concretize de maneira real. E então ficaria essa frase de Jorge de Lima: entre a raiz e a flor, ao tempo. Vamos lembrar disso, vamos exercitar a paciência e vamos pedir a Jesus que nos envolva em muita luz, em muita paz. E eu agradeço a atenção de todos vocês. Obrigada.